pessoal, tudo bem com vocês? Nós acabamos de escutar essa belíssima música do Chico Buarque de Holanda, Cálice. E a aula de hoje vai tratar sobre o golpe de 1964. Mas para entender mais essa iniciativa do Exército Brasileiro, é preciso que a gente volte um pouquinho para compreender melhor o que está acontecendo no Brasil nesse final de década de 50 e início da década de 60, que vai provocar esse novo golpe militar. Após o governo de Juscelino Kubitschek, foi eleito Jânio Quadros à presidência da República. O governo de Jango foi muito rápido, durou apenas 7 meses, devido à forte oposição que ele vai ter. Isso porque Jânio procurou o final do alinhamento automático com os Estados Unidos, o que vai acabar trazendo uma maior oposição ao seu governo. Quando Jânio renuncia, entra no poder o seu vice-presidente Jango. Só que Jango, pessoal, era considerado o maior herdeiro político de Getúlio Vargas. Todo aquele modelo de nacionalismo econômico implantado por Getúlio no Brasil deveria agora retornar com o governo de Jango. Por causa disso, a oposição tenta frear os poderes desse presidente, instaurando um regime parlamentarista no Brasil. De 1961 a 1963, Jango governa, mas sem plenos poderes. O primeiro-ministro, na verdade, é que teria maior autoridade. Em 1963, um plebiscito acontece e a população brasileira opta pelo regime presidencialista no Brasil. Por um curto período, Jango vai ter poderes maiores e o que ele vai acabar desenvolvendo é o famoso Plano Trienal, onde estaria focado o desenvolvimento do Brasil em 3 bases. Em primeiro lugar, era importante a contenção da inflação. Para que essa fosse controlada, a estratégia de Jango seria fazer um tabelamento de preços e congelamento de salários. Só que o empresariado brasileiro acaba boicotando essa alternativa porque não queria que a inflação fosse controlada. Se a inflação fosse controlada, gente, o governo de Jango teria uma maior aprovação por parte da população, tornando então mais difícil acabar com esse modelo de nacionalismo no país. O que restou para Jango foi desenvolver a última característica do Plano Trienal, que seriam as reformas de base, a reforma urbana e a reforma agrária. Vale lembrar que a reforma agrária não mexeria com terras privadas, apenas com terra pública. Mesmo assim, esse caráter de reforma agrária, em um período em que estamos vivendo a Guerra Fria, onde, novamente, vale lembrar, estamos em choque entre os 2 modelos econômicos, o capitalismo de um lado e o socialismo de outro, o governo de Jango, então, acaba sendo acusado de ter tendências comunistas. Jango vai levar à frente o projeto das reformas de base e vai convocar o comício da Central do Brasil. Nessa manifestação, onde tem forte apoio popular, Jango acaba assinando o projeto de realização da reforma agrária no país. Novamente, pessoal, é uma pequena reforma agrária. Mexeria apenas com as terras públicas e as terras devolutas, normalmente terras em beiras de estrada. Mesmo assim, com o comício da Central do Brasil, novamente a oposição começa a acusar João Goulart de ter um caráter comunista. Em resposta ao comício da Central, vai ser organizado com o apoio da Igreja Católica, do empresariado brasileiro e das classes médias brasileiras, a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Outro episódio importante que marca esse março de 1964 foi ocorrido na Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais. Essa associação era irregular, pessoal, porque ela era uma espécie de sindicato organizado pelo baixo escalão da Marinha. Isso é ilegal dentro das Forças Armadas, porque é encarado como um desrespeito à hierarquia. Mesmo assim, essa organização existiu e vai acabar fazendo uma manifestação nesse mesmo mês de março. A Marinha Brasileira manda os fuzileiros navais, então, coibir a manifestação feita pela associação e os fuzileiros não
obedecem às ordens recebidas. Eles chegam no local e acabam confraternizando junto com os outros membros da associação. Isso é encarado pelas Forças Armadas como um desrespeito total à hierarquia e esses membros da associação são severamente punidos. Só que Jango, gente, opta por tentar pacificar a situação, anistiando os membros da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais. A Marinha Brasileira e todas as Forças Armadas não vão admitir essa falta de respeito às suas ordens e vão então, nesse episódio, acabar encontrando a legitimidade que elas estavam precisando para dar um golpe militar e derrubar João Goulart da presidência da República. Assim, em 1º de abril de 1964, começa a ditadura militar no país. Viu como é fácil aprender? Conheça nosso site